Bem-vindos a Matosinhos à Volta da Mesa. Connosco hoje temos Sara Pereira, que nos vai falar de um projeto muito inovador na área do desporto. Ela que é doutorada em Ciências do Desporto nas escolas antigamente ditas primárias, hoje de ensino básico, ou primeiro ciclo, que vão mudando a terminologia, uma pessoa às vezes nem sabe como é que é dizer. O que importa aqui é que antigamente não havia a prática desportiva no primeiro ciclo e agora passou a haver. Educação física, sim. Educação física, exatamente. E esse projeto trata exatamente de saber como é que é o comportamento das crianças na prática desportiva no primeiro ciclo. Sim, na verdade este projeto surgiu de uma inquietação nossa, do grupo de investigação, que é liderado pelo professor José Maia, da Faculdade de Desporto, e nós temos nos focado em estudar o crescimento e o desenvolvimento motor das crianças. E com a pandemia, a nossa vontade renovou-se de ver como é que estava o estado das crianças matosinhenses. Então surgiu aqui este casamento bonito entre a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e a Câmara Municipal de Matosinhos, e a ideia é monitorizar o crescimento e o desenvolvimento motor e os estilos de vida das crianças do primeiro ciclo do ensino básico, sim. Mas acontecia muito que, quando andava na escola, só havia prática desportiva, ou seja, de educação física, só no terceiro ciclo, ou seja, quer no ensino básico, quer no preparatório, só quando se ia para o liceu é que havia desporto. Hoje já há desporto no ensino básico. Sim, hoje em dia as aulas de educação física ocorrem desde o primeiro ciclo, obrigatoriamente, e há inclusive câmaras municipais que já oferecem essa atividade extracurricular já no pré-escolar, que é o caso da Câmara de Matosinhos. Eles, além das aulas de educação física integradas nos currículos, têm também uma oferta de atividade extracurricular com expressão físico-motora desde o pré-escolar. Que vai desde a natação, por exemplo? Sim, incluem atividades locais até, por exemplo, em Matosinhos há um grande desporto na patinagem, e as crianças da freguesia, dessa freguesia, têm a oportunidade de experimentar esse desporto desde o primeiro ciclo. Outras experimentam outras atividades mais locais, por exemplo, as crianças da freguesia de Matosinhos, o surf também está incluído nessas atividades extracurriculares. Nós vamos fazer aqui um prato pouco usual, que é um jantarinho feito com termossos. Eu sei que os termossos normalmente associamos sempre à cerveja, não é? Um pratinho de termossos, e também é saudável, não faz mal a ninguém. Aliás, um pratinho de termossos é uma coisa fantástica. E mata a fome, sacia a fome. É verdade. Mas os termossos são uma leguminosa seca, como o feijão, como as lentilhas, como o grande bico, como as favas, que podem ser associadas a neste caso, com legumes. Vamos usar couve-lombarda, vamos usar pimentos, cebola, cenoura, e vamos usar como carnes brancas salsicha de peru e carne de coelho. São duas carnes brancas ótimas e que nós devemos preferir às carnes vermelhas. As carnes vermelhas devemos deixar mesmo para os dias de festa, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês. As carnes vermelhas não se devem consumir com a frequência que muitas vezes nós usamos, infelizmente, e que, em boa verdade, não ajudem em nada uma alimentação saudável. Uma das coisas que eu sei que, de certeza, tem visto nas crianças é, de facto, o peso versus desporto, ou seja, não é só a prática do desporto que influencia o peso das crianças, ou seja, a alimentação influencia muito o peso das crianças. E hoje vê-se crianças com obesidade, e a obesidade não é ter uns quilos a mais, a obesidade é um problema já mais grave. Sim, de facto, essa é uma das nossas preocupações também, é de compreender a quantidade de crianças que atualmente têm essa condição de obesidade, não só o excesso de peso, mas também a obesidade. E o panorama não parece nada animador, e eu acho que a pandemia ainda veio condicionar mais este problema da sociedade. E sim, de facto, eu concordo consigo, acho que é um cocktail entre
a pouca atividade física que as crianças fazem e aliada muitas vezes a uma má alimentação, sim, sem dúvida. Para fazer esse estudo, quais são os parâmetros que têm para avaliar? Para avaliar. Portanto, nós avaliamos o crescimento físico das crianças, ou seja, a altura, o peso, a sua percentagem de gordura, e depois características associadas ao seu comportamento motor, sobretudo as habilidades motoras fundamentais, os níveis de aptidão física, e também monitorizamos os níveis de atividade física das crianças. Estes são os principais aspectos. Além disso, vamos procurar também explorar estas questões nos contextos em que as crianças estão inseridas, ou seja, as suas famílias, as suas escolas e o ambiente sociodemográfico, que acreditamos também tenham uma relação importante nestas características. A verdade é que a oportunidade que as crianças têm é sempre muito importante, ou seja, o seio familiar onde elas vivem, onde elas moram, com quem moram, é muito relevante. Já têm algumas conclusões do estudo? Já chegaram a alguma conclusão? Portanto, nós terminamos agora o primeiro momento de avaliação. A ideia, como disse há pouco, é seguir as crianças ao longo de 3 anos e estamos a preparar os primeiros resultados para apresentar agora no início do novo ano letivo. Em novembro vamos apresentar essas primeiras grandes conclusões. Por isso temos que esperar mais um bocadinho para saber essas novidades e que vão ser o ponto de partida para as próximas intervenções também. Tiveram alguma resistência ou foi fácil? Curiosamente, a taxa de participação das crianças é muito positiva. Aliás, às vezes temos crianças que querem participar e nós não conseguimos avaliar todas as crianças do município. Apesar disso, conseguimos avaliar 1.500 crianças, que já é um número considerável, cerca de 30% da população escolar, e a recepção por parte dos pais é fantástica, não temos tido... Eu sei que para um trabalho dessa dimensão tem sempre um número que anda à volta desses 1.500, uma amostragem, não é? Sim, tivemos trabalhos com menos crianças já no passado, mas este número é um número bastante elevado e muito importante para caracterizar com maior precisão o estado de saúde das crianças em Matosinhos, sem dúvida. Mas nem todas as atividades promovidas nas escolas são iguais, não é? As atividades? Sim. Era como dizia há pouco, a Câmara de Matosinhos tem um programa de atividades extracurriculares um pouco diferente do habitual, ou seja, eles procuram integrar neste programa que o Ministério deu algumas orientações, integrar os programas locais ou os desportos locais do concelho. Mas sim, todas as crianças têm acesso a aulas extracurriculares uma vez por semana, além das aulas de educação física que são lecionadas pelo professor titular. Porque essas aulas são ministradas pelo professor da sala, não é? Que às vezes não tem uma formação para dar essas aulas, não é? Sim, é esperado que na sua formação ele tenha tido alguma formação neste sentido, mas de facto alguns professores que nós temos tido a oportunidade de contactar, muitos deles sentem alguma dificuldade. Imagina um professor que tenha feito a sua formação há 30 anos ou 40 anos atrás, não recebeu de certeza a formação nessa área, não é? Sim, a não ser que tenha procurado esta formação complementar, muitas vezes eles têm alguma dificuldade em aceder concretamente a esta área. Eu acho que agora com a passagem das escolas para as câmaras municipais e para esta descentralização vai ajudar muito também nessa área, ou seja, porque há escolas que de facto nem pavilhão têm, não é? Sim. E existem muitas escolas, não sei no Concelho de Matosinhos, não conheço a realidade, mas conheço muitas escolas por este país fora que não têm pavilhão sequer para a prática desportiva, não é? Sim, isso é algo que nós também estamos a tentar caracterizar, ou seja, a diferença nas infraestruturas em todas as escolas e o modo como isso impacta também tanto a lecionação por parte dos professores como também o desenvolvimento das crianças, porque acreditamos que o contexto escolar é um meio, é um veículo muito importante
para estas questões. Ora bem, nós juntamos aqui então a cebola, o alho, o azeite. Agora vou juntar aqui, juntei a cenoura também, vou juntar aqui as carnes brancas, então o coelho e a salsicha. Envolvemos bem. Já tenho o tomate. Vamos diminuir o lume. Juntamos o milho, que é uma comida aromática, que lhe vai dar um sabor fantástico. E assim também evitamos o sal, não é? Certo. Ou colocamos menos sal. Também é um dos graves problemas que nós temos hoje em dia, é o sal e o açúcar. É que tudo leva sal e tudo leva açúcar. É isso que eu ia dizer, é difícil, não é? Muitas vezes. Muitas vezes nós nem pensamos no sal adicionado que temos na nossa alimentação diária, em coisas tão pequenas como, por exemplo, quando usamos maionese ou tabasco ou ketchup. Tudo leva sal. Tudo leva sal e tudo leva açúcar, não é? Às vezes até o mais pequeno iogurte natural, que diz que é natural, mas há iogurte natural açucarado e uma pessoa às vezes nem dá por isso. Juntamos então os tremoços, já estão descascados, não é? Dá um bocadinho de trabalho descascar os tremoços, mas também não precisamos muito, não é? E vamos juntar então a couve branca ou couve lombarda, a juliana e a carne de coelho, tal como a carne de frango, ou carne de peru, cozem rapidamente, ou seja, não precisamos mais que 10, 15 minutos de cozedura. Mais do que isso fica seca, sobretudo a parte do peito, não é? Estamos a falar do peito ou dos lombinhos do coelho. Mais do que isso fica seco e fica sem graça. Muita gente não gosta do peito. Eu próprio não acho muita graça ao peito do frango quando ele é cozinhado demais, não é? Porque fica seco. Sim, não tem muita graça. Eu vou juntar só um pouco de água. Não preciso mais do que isto. E vamos deixar aqui agora cozinhar lentamente durante cerca de 10 minutos. Vamos ver ao fim de 10 minutos como isto está tudo cozinhado e no ponto. Então o nosso jantarinho está pronto. Jantarinho ou almoço, pode ser para o almoço. Está pronto, está no ponto, está tudo cozido e podemos então servir, tendo sempre em conta que não precisamos de grande quantidade de proteína animal e preferir sempre carnes brancas às carnes vermelhas para termos uma alimentação saudável. Nesse projeto, quantas pessoas é que estão envolvidas? A equipa de investigação. Sim. Conta com cerca de 10 elementos e, além disso, temos mais uma equipa de campo com 6 elementos. Por isso tem muita gente envolvida e precisamos de percorrer 32 escolas do concelho. 1.500 crianças, sabe, é um trabalho muito grande. É um belo desafio. E vamos ter os resultados finais quando? Do primeiro momento de avaliação em novembro, depois todos os anos as avaliações são semestrais, por isso de 6 em 6 meses nós vamos reavaliar as crianças para termos uma ideia da sua trajetória e o projeto termina em 2024. Isso vai nos ajudar qual é o objetivo final, ou seja, o que é que nós vamos ver no final desse projeto? Em termos daquilo que nós esperamos, em primeiro lugar é criar esta massa de informação para termos de um modo mais esclarecido qual é o estado do crescimento, desenvolvimento motor e os estilos de vida das crianças e depois, por outro lado, é termos aqui uma base que sirva para suportar o planeamento e a implementação de projetos de intervenção com vista a esta progressão sistemática do comportamento motor das crianças. Por isso a ideia é tornarmos as crianças matosinhenses mais saudáveis e ativas e com níveis adequados de comportamento motor. Como planificar só com esta informação é que nós vamos conseguir, a partir daqui, criar novos programas de intervenção. Sim. Sara, muito obrigado pelo seu testemunho
e pelo seu trabalho, e espero que esses objetivos sirvam exatamente para isso, para os fins que se destinam, para termos crianças mais saudáveis e um futuro melhor. Muito obrigado, nós. E nós, até à próxima, se Deus quiser.